Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Incitarte, seu programa sobre teatro na web. Meu nome é Paulo Fernando Góes e eu estou aqui no Shopping da Gávea para cobrir o lançamento do livro Teatro dos Quatro, a cerimônia do adeus do teatro moderno, de Daniel Schenker. Daniel é jornalista, professor, crítico teatral e também jurado de algumas premiações. O livro é resultado de uma tese de doutorado que o Daniel fez para a Unirio e abrange o período do teatro de 1978 até 1993, quando ele era gerido por Sérgio Brito, Paulo Mamed e Mimina Rovedi. Senhoras e senhores, eu estou aqui com a Tânia Brandão. Ela é crítica teatral, jurada de muitos prêmios e ela também escreve as críticas para o site foliasteatrais.com.br. E o Daniel Schenker, autor do livro, foi aluno dela. Foi uma experiência muito enriquecedora ter um aluno como o Daniel, porque o Daniel, ao mesmo tempo que ele se preocupa com o pensamento a respeito da obra de arte, ele se preocupa também em reconhecer a materialidade da obra naquilo que ela tem de específico, né? E ele chegou a entrevistar o Sérgio Brito, né? Chegou a entrevistar o Sérgio Brito e trabalhou muito com o acervo Sérgio Brito, que é um acervo riquíssimo, né? E que vale dizer que esse acervo do Sérgio Brito está disponibilizado na internet. Eles fizeram um arquivo digital do Sérgio Brito incrível. É maravilhoso, é um registro de teatro brasileiro com muita riqueza, porque o Sérgio Brito, ele teve uma certa hesitação do que ele faria no mundo teatral, né? Ele decidiu que seria uma pessoa de teatro e foi um dos grandes homens de teatro do Brasil, né, no século XX, mas, a rigor, como o Daniel Schenker mostra no livro, ele não conseguiu, nesse momento, no Teatro dos Quatro, estruturar exatamente uma companhia. Por isso que ele usa, né, o título da peça Cerimônia do Adeus, né, como Cerimônia do Adeus do Teatro Moderno. Porque o teatro moderno, que foi esse grande movimento da geração do Sérgio Brito, nesse momento ele se esvai, ele se perde. Senhoras e senhores, Lília Cabral, ela que já esteve aqui em cartaz com o espetáculo Unha e Carne. Maria do Caritó, mas antes disso, nós fizemos o baile de máscaras. Então é uma honra, né? Uma honra estar no livro do Daniel e uma honra também ter vivido tantas histórias dentro desse teatro. Como é que eu posso dizer? É um porta-joia, sabe aquele que abre e sai a bailarina? Uhum. Ele é muito especial. E o baile de máscaras tem uma história de que durante o carnaval o Sérgio Brito na casa dele fazia umas festas, mas assim, era maratonas de ópera, maratonas de cinema, de filmes, e numa dessas maratonas ele resolveu colocar o filme do Buñuel, que eram dias, né? E durante esses dias do carnaval nós íamos nos transformando numa loucura. Essa peça também tem uma coisa incrível que na cerimônia do adeus foi quando o Mauro Razzi decidiu que não queria mais fazer besterol, ele queria fazer uma coisa mais não elitizada, mais séria, né, por conta dessa influência. E o lado do Mauro Razzi, quer dizer, mesmo fazendo besterol, que ele chamava de besterol, era um humor tão requintado, e o baile de máscaras era assim. Tinha um lado elite, sim, porque você precisava conhecer o que se estava falando, mas ao mesmo tempo tinha um lado popular. Então foi uma junção muito especial. Nós ficamos muito felizes na época, eu lembro que eu aprendi muito. Tinha Cleide Ácones, Thelma Reston, Sérgio Viotti, Cláudio Mamberti. Nossa, tanta gente boa, né, que só me ensinou. Que bom que está eternizado agora no livro, né? Muito bom.
Senhoras e senhores, Cristina Pereira, esse grande nome da comédia que faz parte da história do teatro brasileiro. Mais recentemente ela fez A Balô Bangu, a peça que teve até continuação. Ela está no livro porque ela fez alguns dos grandes sucessos do Teatro dos Quatro, Sábado, Domingo e Segunda, Assim é, Se Lhe Parece, do Pirandello. Como é que eram essas peças aqui? Porque a fila dobrava o quarteirão aqui, né? Exato, é. Eu tinha chegado há poucos anos para o Rio de Janeiro, né? Eu cheguei aqui em 82 e comecei a trabalhar no Teatro dos Quatro em 84, 85. Foi quando eu fiz Assim é, Se Lhe Parece, do Pirandello, direção do Paulo Betti, com 17 atores em cena. Maravilha. Hoje em dia é tão difícil isso, né? Dificílimo, né? Com os protagonistas que eram a Natália Timberg e o Zé Wilker. Depois eu fiz Sábado, Domingo e Segunda, direção do Zé Wilker, né? Que foi um sucesso estrondoso também, né? Estrondoso, era um espetáculo. Tanto o Assim é, Se Lhe Parece, quanto o Sábado, Domingo e Segunda, o público batia no vidro do teatro querendo ingresso e não tinha mais. Onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a grande Yara Amaral, né? Que foi uma das grandes atrizes que ocuparam esse espaço fazendo grandes personagens. Foi inclusive depois que a Yara morreu, naquela tragédia do Batomush, que a coisa começou a desandar no sentido de que o Sérgio saiu da direção, né? Do teatro. Eu não lembro bem o que aconteceu, não me lembro hoje muito bem o que aconteceu. Mas eu sei que eu fiz outros espetáculos no Teatro dos Quatro que não eram produções do Teatro dos Quatro, que eles foram grandes produtores de teatro durante muitos anos, né? Toda vez que a gente entra aí, eu pelo menos, eu acho que todos os atores, a gente lembra de coisas que a gente fez, trechos da peça, sentimentos que a gente tinha minutos antes de entrar em cena. É um teatro muito especial. Senhoras e senhores, Flávio Marinho, que também já escreveu o livro Teatro é o Melhor Programa, e hoje veio comprar o livro do Teatro dos Quatro, do Daniel Schenker. O que você viu de incrível aí nesse teatro, Flávio? Nossa, eu vi muita coisa. Eu acho que eu vi praticamente todos os espetáculos do Teatro dos Quatro. Nessa época eu era crítico de Teatro Globo. Eu acho que desde o primeiro espetáculo do Teatro dos Quatro, que foi Os Veranistas, em 1978, que o Teatro dos Quatro imprimiu uma marca de qualidade, de acabamento, de boa dramaturgia. Porque essa era uma preocupação do trio, né? Era a qualidade artística, mas tinha o tino comercial do negócio também, né? E eles conseguiam muito esse equilíbrio entre a relevância artística e esse tino comercial. E é impressionante que as peças que ficavam aqui tinham 3 horas de duração às vezes, 2 intervalos. E hoje isso aqui no Shopping da Gávea é impensável, né? Impensável. O mundo mudou e aqui tinha uma proposta muito de clássicos, de montar Shakespeare, Chekhov. E esses clássicos todos têm uma duração um pouco mais longa. Eu espero que em breve apareça um outro Teatro dos Quatro com o mesmo tipo de preocupação. Senhoras e senhores, Tonico Pereira, ele que também está no livro do Daniel Schenker, porque ele encenou os espetáculos Papi Girt e Afinal, Mulher de Negócio. Como é que foi participar desses espetáculos naquele tempo, né? Uma oportunidade grandiosa que eu tive, que o Sérgio, a Mimina me deram, né? O Paulo. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte, pelo menos um pouquinho, da história do Teatro dos Quatro. Você estava na televisão e o Sérgio te convidou para participar, foi isso? A Mimina assistiu um espetáculo comigo com a Vera, a mulher do Vianinha, que era o Fadecina de Matheus e Catirina. Elas que me convidaram. Mas o Sérgio, no meu espetáculo de estreia, ele me deu o prêmio de coadjuvante, ele era o presidente do júri. E aí essa coisa foi uma experiência maravilhosa, porque o Sérgio era um homem de teatro, em toda a amplitude disso. Senhoras e senhores, Estela Freitas. A Estela também esteve em cartaz aqui no Teatro dos Quatro. Foi isso, eu fiz Os Órfãos de Jânio, com direção do Sérgio Brito. Então, como é que foi essa experiência? Olha, a peça era muito interessante, principalmente o elenco era um elenco muito especial, um elenco com atores magníficos, né? Teresa Raquel, Milton Gonçalves, Cláudio Correia Castro. Era muito legal e eram monólogos escritos pelo Milor Fernandes, que é um grande autor, né? E tinha Suzana Vieira também, elencaço. Elencaço mesmo. É engraçado que naquela época eles tinham a preocupação de trazer grandes nomes que estavam sempre no ar, na televisão, com alguma coisa, mas nunca perderam a qualidade artística, né? Exatamente, essa é a grande marca do Teatro dos Quatro. Sempre teve uma qualidade enorme nos textos, na escolha do texto, na escolha dos atores, da direção, no cuidado da direção, do cenário, figurino, de tudo, como um bom espetáculo. Sempre foi uma casa de bons espetáculos. Senhoras e senhores, eu estou com essa grande diva do teatro, Cristiane Torlone, que está no livro do Daniel Schenker, porque ela esteve em algumas montagens
antes de 93. A Cristiane substituiu a Renata Sorrah em As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Sim, do Fassbinder, lindo espetáculo. E antes nós fizemos o Tilvânia, com Armando Bogos, lindo, Nildo Parente, com Rodrigo Santiago. Foi muito lindo. Muita história nesse palco. Qual é o paralelo que você faz hoje do que você já viveu no teatro e do que é o teatro hoje? Você que vira e mexe está sempre em cartaz com o espetáculo, estava com Calas há pouco tempo. É assim, teatro é aquele amor que a gente luta por ele, chora por ele e volta para ele e não vai deixar ele morrer nunca. Olha só, com todas as internets da vida, está todo mundo aqui na fila querendo um registro em papel com as nossas fotos. Edvin Luiz, senhoras e senhores, um nome tão importante do teatro, que está em cartaz com Nossas Mulheres. Qual foi a montagem mais marcante que você assistiu aqui no Teatro dos Quatro? Eu me lembro muito de uma chamada Sábado, Domingo e Segunda. Me lembro muito também da Cerimônia do Adeus. E são várias. Eu adorava vir aqui, era o grande referencial de teatro carioca, era o Teatro dos Quatro. E eu, graças a Deus, marquei minha presença. O Jardim das Cerejeiras tinha, assim, a Natália Timber, o Sérgio Brito, o José Lilgoy, Otton Bastos, tinha a René de Vilmont, a Clarice Derzier, era o Ada Chazeliov. Nós éramos, acho que 12 ou 13. Uma das últimas peças da etapa grandiosa do Teatro dos Quatro. Acho que foi uma das últimas. Senhoras e senhores, René de Vilmont, e que também esteve em cartaz aqui no Teatro dos Quatro, junto com o Edvin Luiz e no Jardim das Cerejeiras. Quais são as histórias que você tem para contar desse teatro? Só história boa, porque o Sérgio Brito foi a pessoa que me descobriu, que promoveu a minha estreia em teatro, quando ele me convidou para atuar numa peça chamada A Gaivota, do Anton Tchekhov. E a nossa parceria durou décadas. E a última vez que nós estivemos juntos foi justamente aqui no Teatro dos Quatro, numa peça também do Anton Tchekhov chamada Jardim das Cerejeiras. Isso foi em 1989. Senhoras e senhores, Jefferson Schroeder, antes de fazer esse sucesso todo com as dublagens que ele está fazendo agora do Oh Meu Deus, ele fez a Produtora e a Gaivota, que foi um lindíssimo monólogo, hilário, e ele foi aluno do Daniel Schenker na Cal. Como é que é o Daniel como professor? Ele sabe tudo de cabeça, ele sabe o nome dos atores, quem dirigiu, quando ele viu, porque ele vê muitas peças. Ele é muito inteligente, um cara muito doce. Inclusive, parabéns também pelo aniversário da sua companhia, a Omondé. Fez 9 anos agora, né? Isso. Parabéns. 9 anos. Aí, uma companhia muito amada, assim, a gente se dá super bem, tem essa linguagem, né, que às vezes é meio circense, meio de grupo. Parabéns. Senhoras e senhores, Daniel Dias da Silva, ator, produtor, tradutor, diretor. Daniel, qual a história que você tem com esse teatro? Olha, primeiro que tem uma relação histórica para mim, porque esse teatro, antes de ser um teatro, era o Dancing Days, era a boate Dancing Days. Então, assim, bem lembrado. Quando eu li um livro que se chamava Enquanto Corria a Barca, contava a história da origem do Dancing Days, esse espaço que durou poucos meses e que depois se tornou o Teatro dos Quatro. Posteriormente, eu não sou do Rio, já morando aqui, fazendo peças aqui, fazendo infantis, fazendo uma peça que foi muito especial para mim, que tinha a direção do Gracindo Júnior, chamava Anjo de Cara Suja. Então, tem uma relação afetiva muito grande. Senhoras e senhores, Eduardo Barata. Barata, qual a sua história com esse teatro? O Teatro dos Quatro, eu acho que ele formou muita gente, né? Mas formou a mim, especificamente, como espectador. E depois desse período como espectador, eu fiz vários espetáculos aqui. O Teatro dos Quatro é uma referência para o teatro nacional, né? Ele é um baluarte, eu acho que ele tem que ser completamente resguardado, é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do país. Muitas palmas para o Teatro dos Quatro. E para o Daniel que fez esse registro, né? Nossa, o Daniel é um apaixonado, né? É um apaixonado pelo teatro, é um apaixonado pelo cinema, mas o teatro movimenta o Daniel, você sente que a energia dele, o Daniel é um homem de teatro. Senhoras e senhores, Lúcia Freitas, uma das sócias atuais do Teatro dos Quatro. Como é que foi quando o Daniel Schenker chegou até você para fazer esse registro desse livro?
Nossa, foi uma emoção e que nos levou aqui a ter mais força, mais garra para levar esse momento assim da cultura que está tão mal cuidada, né? Está abandonada, e trazer, resgatar a história do Teatro dos Quatro nos dá muito prazer, muita honra, muita força, muito orgulho. Ter esse teatro nas mãos é uma pérola. Eu queria que você me contasse sobre a dificuldade dos dias de hoje de gerir um teatro como esse aqui no Shopping da Gávea. A situação está difícil para todos, para a cultura, está todo mundo muito triste com tudo que está acontecendo, mas nós nos animamos sempre, procuramos colocar também o que o público do teatro gosta, e assim nós vamos enfrentando essa crise da forma que nós podemos, né? Mas sem perder a qualidade. Sem perder. De qualquer forma, o teatro, com crise ou sem crise, tem coisa aqui sempre, gente. Terça-feira, segunda-feira, eu venho direto aqui. Sim, de segunda a segunda. Primeiro, porque a função, um espaço grande desses tem que estar ocupado, deve estar ocupado. Segundo, porque nós precisamos, não temos patrocínio. E para manter um teatro aqui no Shopping da Gávea, um teatro particular, e para dar todas as condições que nós procuramos dar a todos que aqui entram, nós precisamos realmente trabalhar muito, ter os espetáculos, e vamos agora, no ano que vem, procurar para ver se tem algum patrocinador que se junte a nós para podermos dar mais vantagens a todos. Boa sorte. Muito obrigada. Obrigado. Até logo, obrigada. Esse foi o Incitarte especial do lançamento do livro do Daniel Schenker. Muito obrigado por terem assistido, prestigiem o teatro, se inscrevam no nosso canal youtube.com/incitarte, sigam a gente no Instagram, @programa Incitarte, e curtam nossa fanpage facebook.com/incitarte. Se a gente indica, pode ir que você vai curtir. Até a próxima!